Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Payantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mukti Veda Vibhagine Vyomapta Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Vedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bom dia. Bem-vindo a todos. Nós reiniciamos do capítulo 28 do Panchadasi, no capítulo 7, verso 28, os 7 estágios da iluminação, fazendo um quick recap. O verso 28, Vidyaranya nos apresenta este conceito de 7 estágios de compreensão, os 7 níveis de evolução da condição humana, ok? São níveis a respeito do nosso crescimento, desenvolvimento a respeito de quê? O modo ao qual nós nos conhecemos, nos percebemos e percebemos o mundo, ok? Do mais rudimentar, do mais denso, do mais grosso, do mais ignorante tamásico até o mais elevado, mais satírico, mais puro, né? Então, são níveis de conhecimento, níveis de entendimento, níveis de evolução, ok? Esses 7 níveis de evolução, ele diz, são 7 estágios que podem ser distinguidos no que diz respeito à nossa compreensão, né? Inicia com a total autoignorância, que se desenvolve, né? A total autoignorância se refere aos samsaris, aqueles samsaris absolutamente, totalmente materialistas, que imaginam que a vida seja a matéria, né? E que, de qualquer modo, a mente é uma evolução da matéria, que produz esse sentimento egóico, eu sou, eu faço e eu desfruto os resultados de minhas ações, né? Então, essa total ignorância é o que nós definimos como samsara, o total materialismo, a crença de que esse mundo físico material é real e, na realidade, ele é a única realidade e que o propósito da vida é vir aqui para consumir objetos de experiência, desfrutar, extrair satisfação através do consumo de objetos de experiência, né? Então, essa é a total ignorância. A partir dessa total ignorância, o indivíduo desenvolve uma compreensão a respeito do velamento, né? Então, existe essa energia, né, dentro de Maya, né, na medida que ele desenvolve as 3 energias e cria Ishvara, produz Ishvara, é chamada Avarana. A varana é essa energia que faz com que o indivíduo, ele aparece no indivíduo como tamoguna, uma incapacidade de realmente compreender as coisas. Mas nesse estágio, depois de ter passado pelo estágio absolutamente sansárico, existe um estágio no qual o indivíduo percebe que ele é ignorante. Então, qual é a diferença entre ser totalmente samsárico, totalmente ignorante, sem ter nenhuma noção ou compreensão ou suspeita a respeito da nossa ignorância? É que antes eu era ignorante, eu era auto-ignorante e eu pensava que eu fosse sábio. Eu pensava que a minha compreensão fosse correta, significando dizer a minha compreensão de que o mundo, a realidade, é a matéria, né? Então, eu, quando me torno autoconsciente da minha ignorância, quando eu percebo que tamas está condicionando a minha percepção, está invertendo a realidade, né?
Então, eu já dei um passo à frente no meu processo de desenvolvimento de compreensão. A minha experiência humana está evoluindo. Eu comecei a me dar conta de que a minha compreensão é equivocada, é errônea, e que necessita correção, né? Aí, naturalmente, entra essa outra energia, que é a energia Vikshepa, né? Que aparece na mente humana como Rajoguna. Veja bem, quando ele ocorre no intelecto humano, ele é mais bem descrito como Guna. Guna, literalmente, significa as cordas, a corda que amarra o indivíduo. As 3 cordas que amarram o indivíduo a samsara, que amarram o indivíduo nessa ordem dualista de experiência, na qual o indivíduo fica preso a esses níveis, os mais diversos, de experiências humanas, né? Até mesmo a Nandamaya Kosha, ele se amarra, né, em Sattva, né? Então, esse velamento dá origem a essa projeção, né? E essa projeção é uma compreensão, né, de que eu existo, ainda assim eu me sinto muito identificado com o meu corpo e minha mente, meu ego, as minhas ideias, etc., e fico, né, projetando, tentando me definir, compreender o mundo ao meu redor, e essa busca por autodefinição, né, é o terceiro estágio, um estágio de projeção. Esse complexo corpo-mente começa a querer se definir, se descobrir, essa busca pelo autoinvestigação, autoconhecimento, ela inicia através dessa energia de projeção derivada de Vikshepa, que opera no intelecto humano, como Rajoguna, uma busca por uma definição da minha própria existência, né? Então, quando o indivíduo se torna interessado nessa busca, né, ele invariavelmente ele chega aos conhecimentos espirituais revelados pelo Lord Ishvara, né? Então, ele entra em contato com alguns aspectos, se ele tiver muito mérito kármico, ele será introduzido diretamente a essa fonte de conhecimento puro, chamado os Vedas. Os Vedas, sendo a fonte de conhecimento original, né, a base, né, de todo conhecimento original, o espiritual que existe, né, ele vai entrar em contato com o conhecimento indireto. O que é conhecimento indireto? Conhecimento indireto é assim, ok, existe na realidade o Espírito, existe Deus, existe Ishvara, existe Brahman, né? No estágio inicial é mais like Ishvara. Existe realmente alguma coisa que existe por trás, né, de matéria / energia. Existe alguma coisa imperceptível, chamado espírito, chamada consciência, chamado Brahman, chamado Paramatma. Ele entra em contato com os ensinamentos revelados pelo Lord Ishvara em seu formato original védico, ou através de fragmentos destes conhecimentos apresentados por círculos espirituais diversos, né, e estruturas religiosas diversas. Às vezes elas chegam, né, a introduzir ao indivíduo o fato de que existe um princípio chamado o espírito, né, o pai eterno, né, qualquer que seja a religião, introduz o conceito de Deus, né, e esse conhecimento indireto do tempo, né, com base aos esforços pessoais do buscador deste conhecimento a respeito da natureza sua e de tudo, ele acaba chegando ao conhecimento direto, né? Esse conhecimento direto é um conhecimento que põe fim, né, à busca. Conhecimento direto é quando a busca realmente cai, né? Ela desaba. Desaba por quê? Porque eu estava buscando saber o que eu sou. E no momento que eu me dou conta de que eu sou o espírito, eu sou essa consciência, naturalmente a busca termina, né? Porque a gente, mesmo que a gente tenha uma vassana monstruosa pela busca espiritual, essa busca termina, quer queiramos ou não, entendeu? Porque você encontrou. Às vezes existem indivíduos que eles ficam frustrados, porque no processo da busca eles se identificam como o buscador da verdade, o buscador do espírito, né, o buscador da sua real natureza,
E quando eles descobrem isso, oh, e agora, o que eu vou fazer da minha vida, né? Agora você finalmente você vai curtir, né, o que seja, né, o que permanece, né, em termos de sua vida, em termos do seu parábola karma, livre dessa busca, porque essa busca, embora seja uma busca muitíssimo nobre, importantíssima, entendeu? É ainda uma fontezinha de estresse, né? Porque quando a gente está buscando alguma coisa, a gente está sempre um pouco, né, estressado, agitado. Putz, cadê minha chave? Cadê minha chave? Cadê minha chave? Né? A chave do carro, estou dizendo. Onde é que está a chave? Eu tenho que sair, estou atrasado. Né? Pior ainda é quando a gente vai por aí dizendo assim, putz, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Né? Então, é muito estressante a gente buscar alguma coisa. Né? Então, quando a gente encontra aquilo que a gente buscava, essa busca termina, ela cessa, e a gente relaxa, né? Então, essa busca, esse caminho, esse conhecimento indireto a respeito da natureza, né? Na natureza de Deus, como não diferente da natureza do complexo corpo-mente, ela invariavelmente, em seu devido tempo, ela nos conduz ao conhecimento direto e imediato. Esse conhecimento direto e imediato, ele também nos coloca, ele também nos propicia um outro nível de experiência e compreensão humana, que é o de satisfação quase perfeita. Satisfação perfeita no sentido de que o indivíduo já não é sujeito a todo o sofrimento psicológico que é tão comum à experiência humana, entendeu? Alguns momentos, né, de desprazeres e dores, etc., mas não afetam realmente essa satisfação, porque essa satisfação é uma satisfação que não depende das circunstâncias. A fonte dessa satisfação não é o parábola karma, não é o meio ambiente, não é a minha situação de vida. A fonte dessa satisfação é o conhecimento direto. Então, são duas ordens, entendeu? Que não se obstaculizam. O parábola karma pode ser ainda conflitante, mas ainda assim a minha satisfação, essa satisfação que as escrituras colocam como o fim do pesar, uma satisfação perfeita, um contentamento, uma certeza, uma convicção a respeito da minha natureza livre de minhas circunstâncias, isso é o que traz o sexto estágio do nosso desenvolvimento humano, que é o fim da problemática humana chamada sofrimento psicológico, ok? Esse sofrimento psicológico cessa. O fim do pesar e a perfeita satisfação. O fim do pesar se refere ao sexto nível, e a perfeita satisfação é quando esse conhecimento é tão firme, é tão sólido, é tão sempre à disposição, entendeu? Que o indivíduo ele quase que é totalmente livre. Então, o verso seguinte, Vidyarani elabora um pouco mais dentro deste conceito. E ele diz que a ignorância do ser causa o velamento e a projeção. O velamento é um estado em que o ser pensa que ele é apenas um jiva e busca objetos para a felicidade, né? Então, eu quero revisar isso porque esses são conceitos sutis, conceitos que, na maioria dos casos, não são exatamente bem compreendidos. A ignorância do ser causa o velamento e projeção. Veja bem, Rajas e Tamas operando no intelecto humano são dois aspectos do mesmo fenômeno, entendeu? Essa ignorância que é uma ignorância que existe a nível macrocósmico, ok? Ela é universal. Então, essa ignorância, que nada mais é do que a manifestação de um universo aparente que é percebido como realidade pelos jivas, essa ignorante, né, a projeção da dualidade na não dualidade, essa projeção da dualidade aparente na não dualidade, que é a consciência, né, ela causa o quê? Ela causa rajas que embota, né? Embuta, eu sempre faço confusão na hora de dizer isso, que vela, que embotamento. Isso, sim. Embota a mente do indivíduo, embota a mente do indivíduo
de tal modo que ele não percebe realmente o substrato, ele não percebe a essência, ele não percebe a realidade, que é a luz de sua própria consciência refletida. Okay? Ele não percebe isso. Isso é tamas, ok? Então, a não compreensão, o não entendimento, imediatamente causa uma outra energia, chamada vikshepa, que opera no indivíduo como a guna que projeta, ele projeta uma resolução, uma definição, uma solução. Né? Então, tamas é a incapacidade de compreender o que realmente é, e rajas é uma proposta, é uma solução, é uma sobreposição, uma projeção que vai dizer, é isso, entendeu? É isso. Né? Então, o que ocorre? Esse jiva, né, nesse estado de velamento, é um estado em que o ser pensa que ele é o corpo. Mais precisamente explicando, ele pensa, eu sou o corpo. E ele busca, né, a sobrevivência. Ele percebe que esses corpos, eles são temporais, eles são sujeitos à temporalidade, e ele busca a sobrevivência intuitivamente, inconsciente, é a procriação e a sobrevivência, a preservação da espécie e a sobrevivência. Ele vai buscando isso porque ele se sente os elementos, entendeu? Ele se sente esse corpo físico material, né? Ele não sabe o que ele se assume como no corpo e como o corpo, e ele busca outros objetos, principalmente para proteção, para segurança, né? E ele imediatamente ele projeta, ele se identifica com esse pensamento eu sou, esse complexo corpo-mente. Se no início o tamas faz com que ele se identifique totalmente com o aspecto material da sua existência, um aspecto mais desenvolvido faz com que ele se identifique com o complexo corpo-mente. Ele se identifica com esse pensamento eu sou, eu faço e eu experiencio os resultados das minhas ações. Então, esse segundo estágio, que é o da projeção, entendeu? Ele se identifica com o corpo-mente e ele acredita que ele é o ego, o fazedor e aquele que experiencia os resultados das suas ações. E ele percebe que determinadas ações, elas parecem estarem linkadas com resultados de dor e determinadas ações parecem estar linkadas com resultados de prazer. Ele sabe que a vida nada mais é do que responder aos estímulos e essas respostas vão produzindo os resultados, às vezes de dor e às vezes de prazer. Né? Ele vive em função desse mecanismo, desse sistema, né? Identificado totalmente com o ego, aquele que pensa, eu sou isso e aquilo, e eu faço o que eu faço, e eu desfruto dos resultados de minhas ações, eu sou aquele em controle, né? do meu destino, experimentando assim prazeres e dores da vida. Então, num estágio mais avançado, ele desfruta do que pensa ser uma experiência não dual, ou ouve de um professor iluminado das escrituras sobre o ser. Então, nesse outro estágio, é o início realmente de sua busca espiritual. Ou ele sozinho, através das suas questionamentos, entendeu? Através como se diz, do sprouting, como se diz sprouting, as suas vasanas espirituais de nascimentos passados começam a germinar e crescer, e essas tendências espirituais fazem com que ele comece a questionar a vida, assim como os samsaris vivem, experimentam, eles começam a questionar, achar defeitos, limitações, incoerências, contradições, crueldades, absurdidade, ele começa a se afastar e se questionar. E, às vezes, ele acaba tendo experiências místicas que ele não tem nenhuma ideia de onde elas vieram, porque ele não era ainda um buscador espiritual. Mas ele desfruta, né, de uma experiência, ou ele naturalmente compra um livro, abre um livro, aquele livro, de qualquer modo, entendeu? Desperta nele uma curiosidade, uma luz, né? Ele fala assim, é por aqui que eu vou, né? Então, nesse estágio, ele desfruta, né, de um momento kármico favorável,
ele entra em contato, seja através de uma experiência única, né? Isso já no seu processo de questionamento, né? De investigação, ou ele ouve, né? um discurso, uma palestra, ou um tape, ou um áudio, ou um vídeo, e de um professor que fala sobre samsara e fala sobre a libertação do samsara, fala sobre o espírito como o único porto seguro, o único modo de viver a partir dessa perspectiva de autoconhecimento, eu sou o espírito. Ele começa a ouvir falar sobre isso e ele se interessa pelo tema e ele se torna uma pessoa, né, nesse estágio, que é o estágio, ele se torna uma pessoa assim chamada religiosa espiritual, né? Esse é o estágio que nos conduz o indivíduo a esse conhecimento indireto. O que é o conhecimento direto e indireto? Conhecimento só é conhecimento se nós tivermos um objeto de conhecimento. Então, quando a gente fala conhecimento direto e conhecimento indireto, nós estamos nos referindo conhecimento a respeito de Deus ou Espírito, como a gente queira dizer. Ishvara, como o Lorde desse universo, ou Brahman, a real natureza de Ishvara, Jiva e Jagata. Ele entra em contato, né, com esses conhecimentos. E esse estágio é o estágio chamado de conhecimento indireto. Ele quer conhecer Ishvara, ele quer conhecer Brahman, né? Ele quer obter, né, esse conhecimento, né, sempre mais profundo, sempre mais íntimo. Ele quer fazer de tudo, né, para to please Deus, né, para obter uma recompensa de Deus, né, numa loca celestial. Então, ele entra nesse relacionamento dualista a respeito ele e o Criador, né? O Jiva, né? E o seu Criador, chamado Deus, né? Que mais tarde é concebido e compreendido não como realmente Ishvara, não como as entidades que representam Ishvara nesta ordem aparente, mas como Brahman, a única realidade que permeia e pervade esta ordem aparente, né? Então, ele sabe que Deus existe, ele sabe que Brahman existe. Ele não sabe que ele está se referindo à sua própria natureza, né? Mas ele sabe que existe, ele entrou em contato com esses conhecimentos espirituais, esses conhecimentos religiosos espirituais. Então, ele não sabe ainda que é a sua própria natureza. Então, por meio de ainda mais esforços espirituais, por meio de mais sadhanas, mais buscas, mais estudos, mais pesquisas, mais contemplações, né? Investigações, ele chega àquela compreensão, né, oferecida, ele chega àquelas escrituras oferecidas pelos Upanishads que dizem: ei, você está procurando o Espírito, saiba que você é o Espírito. Em sua real natureza, você não é o corpo nem a mente, você é o Espírito que vivifica e que anima, que infude, infuse, né? Como é que se diz infuse? Alex? Então, por meio da discriminação nascida da investigação, ele percebe que o ser é ele mesmo, é auto-evidente e que ele se manifesta neste próprio pensamento eu sou, eu existo, que preliminarmente identificado com o corpo, era em seu estágio mais rudimentar de compreensão, de evolução, mais tarde identificado como o eu, corpo-mente, o ego, corpo-mente, esse complexo corpo-mente, ele vai se desenvolvendo, mas ele é auto-evidente como a natureza desse pensamento eu sou. Esse é o conhecimento chamado direto. O conhecimento direto cancela a ideia de que eu sou o complexo corpo-mente. Aquele agente que faz o que faz com o objetivo de experimentar os resultados de minhas ações, né? E quando ele compreende isso, esse ego, esse sentimento do ego executor, ele gradualmente, rapidamente, ele vai sendo cancelado e gradualmente, simultaneamente, o sofrimento psicológico vai desaparecendo da vida do indivíduo, entendeu? Na medida que essa identificação equivocada com um complexo corpo-mente
que possui aquele fenômeno dizendo que eu sou esse pensamento, eu sou, e eu penso, eu faço e eu experiencio os resultados das minhas ações, né? Então, essa é a causa do sofrimento psicológico humano, que pode ser eliminado somente através desse autoconhecimento direto e imediato, né? Então, esse é o estágio do conhecimento direto. E, finalmente, o Jiva percebe que realizou tudo o que precisa ser realizado. Então, a busca termina, a busca por mais e mais atividades, mais e mais participações, mais e mais grupos espirituais, sociais, entendeu? Todo esse fazer cessa porque o indivíduo ele se deu conta de que ele alcançou, ele realizou tudo aquilo que era para ser realizado. Todo o corre-corre da vida serviu simplesmente o propósito de me conduzir a este momento no qual eu compreendi a minha real natureza, o meu espírito como aquilo que é absolutamente pleno, inteiro e completo e ilimitado. Então, isso faz com que o indivíduo ele já não tenha necessidade de ficar correndo de lá para cá, fazendo isso e aquilo, até mesmo estudando, como fazendo, estudando, contemplando como meio de me completar, me realizar. Tudo que eu poderia ter feito para me completar e realizar, eu fiz no passado, equivocadamente, né, através de atividades físicas, verbais e até mesmo mentais, como repetições de mantras. Tudo que eu poderia ter feito, eu fiz. Nada daquilo resolveu esse problema do sofrimento psicológico, mas tudo aquilo me preparou para a compreensão da minha real natureza como Brahman. Eu sou Brahman, Aham Brahmasmi, eu sou espírito, eu sou livre, eu sou não dual, eu sou ilimitado, nada no campo de Mithya me afeta. Então, tudo isso faz com que o sofrimento psicológico termine, né? Cancela a ideia de que eu sou o complexo corpo-mente e eu preciso de fazer, continuar fazendo, para desfrutar de quê? De punya. Eu quero punya. Ah, punya é bom. Ok, mais punya. Punya é bom, mas ainda assim, punya não é libertação, né? Punya é o resultado de ações adequadas, apropriadas em seus devidos tempos, que vão produzindo karmas favoráveis. Mas isso também é relativo, porque karma existe a nível pessoal, mas existe a nível de uma nação, existe a nível planetário, existe a nível, entendeu, de sistemas solares. Então, existe karmas operando em todo o universo que estão absolutamente muito além dos meus esforços pessoais. Mas, ainda assim, o indivíduo ele vai fazendo determinadas ações dentro desse processo de desenvolvimento desses 7 níveis de compreensão a respeito de si próprio. Ele vai fazendo ações satívicas, ações dármicas, ações espirituais, porque o seu objetivo intermediário é melhoramento pessoal, é melhoramento intelectual. Então, a gente não precisa simplesmente de rejeitar ações como meio de preparação, a gente rejeita todas essas ações como meio direto de moksha, mas são meios indiretos, porque vão preparando o indivíduo, né? Então, ele se dá conta que ele realizou tudo, todas as ações que ele fez, os conduziu a este momento de clareza, de compreensão, de pureza, no qual ele pôde compreender que eu não sou o complexo corpo-mente, eu sou essa consciência infinitamente não limitada, portanto, eu não preciso fazer mais nada. Parece ótimo, né? Mas se a gente para de fazer, até mesmo após o conhecimento direto, o que ocorre? Ninguém vai pagar as contas para a gente, ninguém vai pagar o aluguel para a gente. Então, o indivíduo continua fazendo, mas ele faz sem aquela carga, sem aquele peso, entendeu? Sem aquela identificação errônea, né, equivocada, de que eu faço para me completar, eu faço para me realizar. Não, eu faço porque é o meu dharma fazer. É o meu dharma pagar as contas, é o meu dharma cuidar disso, cuidar daquilo, entendeu? Até que não seja
Eu posso simplesmente, né, fazer as minhas trouxas e ir embora, ir para um ashram, ir para algum lugar, e vai lá, eu nada. Quero simplesmente estudar as escrituras, meditar, contemplar, fazer os meus pujas, né, e varrer o quintal de vez em quando. Ele diz, eu quero aquele trabalho de varrer o quintal. Né? Então, todas as opções são sempre disponíveis, né? Mas a busca por ação como meio de realização, ela termina, ok? Finalmente, o Jiva percebe que ele realizou tudo o que ele poderia ter realizado através das ações. E ele experimenta uma satisfação duradoura que não depende das circunstâncias, dos objetos, das experiências, nada disso. Ele é uma satisfação, é uma paz, é um contentamento, ok? É uma confiança que não depende do meu punya, não depende do meu parabhada karma, depende de quê? A total convicção a respeito de minha real natureza. São duas fontes de ananta completamente diferentes. Tá? Você prefere qual das duas, Fernanda? Como, professor, desculpa? As duas, anandas do... Quem é que entendeu minha pergunta? Quem é que estava acompanhando a lógica? Eu acho Diga, Tânia. Eu acho que tanto uma quanto outra é válido, né? Eu acho que depende do seu momento e do estágio que você está na compreensão. Então, eu não sei se teria escolha entre as duas formas, né? Eu acho que, de qualquer forma, a gente chega, não sei se seria isso. Sim, também, não, sua resposta também é válida. Quem gostaria de dizer mais alguma coisa? Eduardo, você quer dizer alguma coisa? Alguém mais? Ok. Então, a minha questão foi muito simples. O Jiva percebe que realizou tudo o que precisa ser realizado e experimenta uma satisfação duradoura, uma satisfação constante, que ela não é dependente, ela não é originada de punya karma. Ela não é proveniente das minhas circunstâncias favoráveis, dos meus bons karmas. Bons karmas dependem de boas ações, ok? E o indivíduo permanece preso em boas ações, né? Eu desenvolvi a lógica para explicar que boas ações são boas, mas não libertam, porque de modo que o indivíduo possa experimentar um ananda derivado de punya karma, ele continua preso na ação para produzir mais punya karma, mais bom parabhada karma, ok? So, ele é livre? Não, ele não é livre. Ele depende de continuar, né, remando, ok? Então, existem duas fontes de ananda. Ananda é o ananta experiencial. Existem duas formas de ananda, ok? Uma é aquela derivada do meu punya karma, que requer constante punya ações dármicas, ações satívicas, ações religiosas espirituais, e aquele ananda que não depende do meu karma, que não depende das circunstâncias do campo, porque, como eu disse antes, as circunstâncias do campo, ela não depende totalmente de minhas ações, existe uma infinidade de outros fatores. As minhas ações são somente aquelas são poucos fatores entre milhares, bilhões de outros fatores que vão conceder, que vão corroborar para a minha circunstância, o meu karma, o meu punya papa karma, digamos assim. Então, ele experimenta uma satisfação duradoura que somente é possível, Tânia, somente é possível quando essa satisfação ela é livre e independente do punya papa. Ela é livre e independente do parabhada karma, ela é livre e independente das circunstâncias que Ishvara, né, apresenta ao Jiva de momento a momento. A única satisfação, a única contentamento, a única paz, ok? Somente é possível, entendeu? Não através de ações que produzem boas ações, mas através da compreensão a respeito da minha natureza como consciência infinitamente não limitada. Então, se a gente quer experimentar essa satisfação,
e que a gente quer que essa satisfação seja duradoura, nós precisamos de gradualmente nos afastarmos desse corre-corre para espremer um pouco de felicidade e satisfação dos objetos de experiência, dos resultados de nossas ações, dos nossos punhas, né? Nós temos que nos afastar desse sistema retroalimentado, ação, resultado de ação, ação, resultado de ação. Nós temos que nos mover para contemplação, reflexão, até que esta convicção de autoconhecimento seja absoluta. Uma vez ela seja absoluta, nós temos essa fonte de satisfação duradoura e constante, que é livre e independente do punya papa, é livre e independente das circunstâncias do campo. Você está de acordo comigo, Fernanda? Agora presta atenção, sim. Ok. Esses testezinhos são bons aí, porque a gente tem que manter todo mundo alerta. Eu vou parar de puxar o pé só da Fernanda, vou puxar o pé de todos aí também, o Alexandre também, o Marcelo, porque o Marcelo, eu não sei do Marcelo não, de vez em quando, né? Ele pode dar umas fugidas aqui, ele é tão ocupado. O verso 34, o jiva, a consciência refletida, é afetado por esses 7 fatos. Esse afetado seria melhor traduzido, o jiva, a consciência refletida, ele passa por esses 7 estádios de compreensão, ou 7 estados de conhecimento, ok? De elevação, né? De entendimento a respeito de sua real natureza, de sua real existência, da sua experiência humana. Ele passa por esses 7 estágios. Os primeiros estágios, eles mantêm a escravidão, eles sustentam, ele mantém essa servidão, né? O estado de total ignorância, o estado de materialismo, né? A partir do fato de que eu sei que eu sou o corpo, e que ainda assim existe alguma coisa que não está andando bem, portanto, eu já estou começando a compreender que eu sou ignorante a respeito de quem eu sou, aí rajas, né? Os 3 primeiros estágios, né? Eles são estágios de sofrimento, né? De servidão. Os 4 últimos é o nosso processo de conhecimento, de relacionamento com Deus, relacionamento com essas escrituras espirituais, que vão gradualmente nos purificando, nos refinando e nos conduzindo ao conhecimento direto e os subsequentes estágios, né, de nossa elevação espiritual. A servidão, os estágios 1 a 3. Agora o Vidyaranya vai explorar um pouco mais esses estágios iniciais dos samsaris, né, da maioria, 99,99% dos jivas humanos. A ignorância é o estágio caracterizado por não sei o que eu sou, ok? Não sei o que eu sou. E é a causa da indiferença à verdade. E essa causa, esse primeiro estágio, a ignorância, é caracterizada por uma total ignorância a respeito do que eu sou. E o indivíduo, ele nem se questiona. Eu lembro quando eu já, da jovem, eu tinha já uma tendência investigativa, né, investigadora, eu fazia questionamentos, assim, eu tinha amigos meus que diziam, para com isso, cara, relaxa, dá um tempo, entendeu? Simplesmente, né, vai curtindo a vida aí, para que ficar questionando, querendo compreender isso e aquilo, entendeu? Vamos fumar um baseado, tomar uma cervejinha e relaxar e curtir, entendeu? Então, existe esse estágio é caracterizado por eu não sei quem eu sou e eu nem quero saber quem eu sou, eu quero simplesmente, entendeu? Desfrutar dos objetos que me dão prazer e recusar ou evitar os objetos que me propiciam a dor. Esse indivíduo, nesse estágio, é completamente indiferente aos conhecimentos religiosos e espirituais. O indivíduo não quer saber de nada disso. Muitas vezes ele não é nem mesmo interessado em conhecimentos psicológicos, entendeu? Psicológicos, emocionais, todas essas terapias, né, dentro do campo da psicologia, esses indivíduos, em geral, eles não querem nem saber disso, entendeu? É ignorância total.
ele tem uma indiferença total à verdade exposta, como expostas pelos Vedas, né? E essa indiferença ela vai sustentando a total paralisação ou inércia, né? Ou falta de investigação. Eu não quero nem saber, cara. Não quero nem saber. Para de complicar a vida. Vocês já ouviram falar, numa linguagem mais popular, assim? Para de complicar a vida, cara. Eu lembro dessas expressões. Para de complicar a vida, entendeu? Deixa a vida te levar. Né? Eu soube que tem umas canções no Brasil que falam sobre isso, né? O cara ele simplesmente não quer se questionar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não tem uma música assim? Né? Sem nenhum questionamento, sem nenhuma investigação, totalmente indiferente a esses conhecimentos. So, essa ignorância é conhecida tecnicamente como añana, é a fase em qual a pessoa ela pensa que eu sou o corpo, ela é mais condicionada ao corpo, ela pensa de seu corpo e considera o mundo físico, material, real. Para ela, tudo é a materialidade, é materialismo, eu sou esse corpo, aquele corpo, e mais tarde ele vai começar a pensar que a mente é um fenômeno originado do corpo, é um produto do corpo, entendeu? Que a fonte, a única realidade é a matéria. Então, ela considera o mundo real, ela considera a matéria ela real. Ela não sabe que não sabe que existe o ser. Ela nem sabe que ela não sabe que existe Deus, ela não sabe que existe o ser e que o ser é pleno, inteiro e incompleto. Ela absolutamente não tem nenhuma ideia de que ela seja o seu ser. Ela está em ignorância total, absoluta. E aí há quem diga que ignorance is bliss. Vocês já ouviram falar disso? Como é que a gente diz em inglês, Renato? Ignorance is bliss? A ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção, né? Porque se a gente é totalmente ignorante, a gente é livre desta aflição, desse estresse de tentar discriminar entre certo e errado, né? Entre ignorância e sabedoria. A gente é totalmente ignorante, entendeu? Que a gente, não, eu sou abençoado, eu estou indo por aí totalmente ignorante ao que está realmente ocorrendo, né? A gente tem a história daquele que vai caminhando, passando na vila, quando ele passa no final da tarde, naquele estado de penumbra, existe um pouco de luz, um pouco de escuridão, luz simbolizando o conhecimento, escuridão simbolizando tamas, a ignorância, né? E quando existe essa condição de rajas e tamas condicionando a mente do indivíduo, o indivíduo sofre, né? Por quê? Porque ele constantemente ele é chamado a ter que discriminar entre a escuridão e entre o conhecimento e a ignorância, o certo e o errado, e é uma condição estressante porque ele sujeita o indivíduo a erros de novo e de novo e de novo. Mas se esse viajante estivesse passando pelo vilarejo no meio da noite, às 2 da noite, sem nenhuma lua, a escuridão é total, ele está com sede, ele chega lá no poço, a cobra de verdade, não a corda, está ali do lado da corda, ele vai tranquilamente, ele pega a água sem pisar na cobra, a cobra vê o cara, ela fala assim, tudo bem, esse cara não vai perturbar o meu sono. E ela permanece dormindo, ele bebe a água, e ele sai, a cobra está ali. Isso aí explica, né, o significado deste provérbio, que a ignorância é uma bênção, né? O verso 36, Vidyaranya continua dizendo que pensamentos como o ser não existe ou o ser não pode ser conhecido tipificam o velamento. Então, nesse estado subsequente, né, de tamas, como o indivíduo, ele compreende, ele começa a compreender a sua ignorância. Ele fala assim, putz, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Eu pensava que eu fosse sábio, né? Eu pensava que a natureza da realidade fosse a matéria, e agora eu começo a perceber que existe alguma coisa mais profundo, mais sutil do que a matéria, e eu começo a perceber esse pensamento, sentimento, eu sou, eu existo, que me parece proveniente da matéria, mas ainda assim me parece um outro aspecto da minha experiência
humana, né? Os pensamentos como o ser não existe, o ser não pode ser conhecido, tipificam esse estado de velamento, ok? Então, esse indivíduo, ele pensa assim, ok, eu sou o corpo, eu sou a mente e eu sou o ser, esse complexo corpo-mente, ok? E eu penso que a minha real natureza é a matéria. Por quê? Porque eu associo a minha mente, esse pensamento eu sou, como originado do meu crânio, do meu cérebro, entendeu? Ele pensa que ele é um produto da matéria, é um produto cerebral, entendeu? E ele fala, minha natureza é a natureza da matéria é tudo. Então, essa história de que existe um ser, que existe um espírito, ela não é realmente bem aceita, bem né, recebida nesse estado de desenvolvimento humano. Então, o cara, em geral, ele é ateu, ele diz o ser não existe, o ser não pode ser conhecido, este é a condição do indivíduo nesse estágio mais tamásico. Eles persistem, esses pensamentos persistem quando a investigação não é conduzida segundo as linhas das escrituras védicas, né? Então, até que o indivíduo entre em contato com as escrituras védicas, ou com alguns fragmentos, ou com algumas derivações das escrituras védicas, essa crença, entendeu? De que Deus não existe, o ser não existe, a matéria é a realidade, a dualidade é a realidade, e eu, esse pensamento, a minha mente, é simplesmente um subproduto da matéria, um subproduto, né, do meu cérebro humano, etc, etc. Então, isso permanece até que eles tenham desenvolvido punha suficiente para entrar em contato com as escrituras védicas. Então, esse é o estágio da negação, é a ocultação, a varana, são a expressão da ignorância. A pessoa se considera o ser refletido, pensa que o ser é um objeto e diz que, como ela não pode experimentá-lo, ele não existe. A pessoa se considera o ser refletido, ela sabe que eu sou a minha mente, eu sou esse corpo, pensa que o ser é um objeto e diz que ela não pode ser. Esse dizer, pensar que o ser pleno é um objeto é um pouco, no meu ver, um pouco fora de contexto aqui, porque nesse estágio ele ainda crê que o ser não existe, não ocorre na mente do indivíduo que existe um Deus, que existe um espírito, entendeu? O indivíduo, ele crê que a realidade é a dualidade, que a realidade é a matéria, o indivíduo é puramente materialista, ele pensa que o pensamento eu sou, esse ego, é um subproduto da matéria, portanto, não me parece muito coerente entrar no argumento de que ele pensa que o ser é um objeto que não pode ser experimentado. Ele não entende que precisa ser ensinado e tenta, por conta própria, o caminho da libertação. Também me parece fora de contexto, porque nesse estágio ele não tem nenhuma tendência, nenhuma motivação de buscar a libertação, entendeu? E ele não tenta interpretar os ensinamentos védicos de acordo com as suas óticas, porque ele não é um buscador de autoconhecimento. Então, isso aqui eu diria que a gente pode reescrever esse verso. Depois eu vou reescrever alguns desses versos, passar para você, Alex. Aí, se você puder, você dá uma... Não, é melhor deixar, porque no final das contas é o livro do Ranji. Então, muito embora tenham coisas que eu, com o tempo, eu vou modificando, editando, a gente deixa assim como ele é. O verso seguinte, o 37, é a sobreposição, é o estágio durante o qual o jiva se identifica com o corpo sutil e denso e sofre do senso de ser um fazedor, desfrutador. Então, esse estágio subsequente, que é o estágio, né, no qual ele se identifica não somente com o corpo físico, ok? Ele se identifica também com o corpo sutil, ele se identifica com o complexo, corpo-mente, e ele se identifica com o ego, ok? Ele começa a sofrer o sentimento de que eu sou responsável pelo meu destino, entendeu? E esse é um estágio interessante quando o indivíduo se dá conta de que eu sou esse complexo corpo-mente
eu sou chamado a agir de momento a momento, o indivíduo começa a conectar os pontos entre as minhas ações e os meus resultados, os meus destinos, as minhas circunstâncias, o indivíduo começa a fazer uma conexão entre causa e efeito, ele se sente ainda o fazedor, o executor, o originador de seus pensamentos, ele não compreendeu ainda Ishvara, mas ele compreendeu que existe um sistema, causalidade, que conecta as suas ações com os seus resultados, né? Então, é o estado no qual ele se identifica com o complexo corpo-mente e sofre esse peso da responsabilidade de dizer eu sou o pensador, o fazedor e o responsável pelos resultados dessas ações. Isso é um peso enorme, mas é um peso absolutamente necessário no nosso processo de evolução. O fato que a gente começa a conectar os pontos entre as minhas ações e as minhas circunstâncias de vida é importantíssimo, ela vai representar um peso, porque o indivíduo ele não vai compreender que existe uma infinidade de outros fatores, mas é muito superior a viver uma vida totalmente motivado pelos prazeres sensoriais, sem nenhuma incompreensão da conexão entre minhas ações e os resultados, e as minhas circunstâncias. Aqui não, ele compreende que ele é o complexo corpo-mente e ele deve agir e as suas ações vão influenciar os seus destinos, suas circunstâncias. Mas ele não compreende ainda Deus, ele ainda está no samsara, ok? Ele está fazendo essas ligações, mas ainda assim ele vai sofrer esse peso de sentir que eu sou o único fator aqui, as minhas ações são inteiramente responsáveis pelo meu destino. Isso faz com que ele sofra dessa ansiedade, dessa aflição, dessa expectativa, desse pânico, entendeu? Derivado de uma noção equivocada que é eu sou totalmente responsável pelo meu destino, ok? Que não é o caso. O Jiva é um entre milhares de outros fatores que irão propiciar o nosso destino, os nossos parabhada karmas, ok? Então, esse estágio, o terceiro estágio de projeção, são chamados de Viksha. O Jiva, ele ouve que existe um ser, mas não tem ideia de que se trata, ele desenvolve todo tipo de fantasia sobre isso. Esse estágio 3, o Jiva, ele não entrou em contato com o conhecimento ainda de que existe o ser, ok? O Jiva, ele entra em contato na fase do conhecimento indireto. Nesse estágio, o Jiva, ele está projetando o ser no ego e ele age para desfrutar o resultado de suas ações e ele sofre devido à impossibilidade de controlar os resultados de suas ações. Por quê? Porque os resultados de nossas ações dependem do campo, dependem de Ishvara, dependem dessa totalidade de fatores, né? Ele não tem ideia de que se trata, ele desenvolve todo tipo de fantasia. O Jiva ouve que existe um ser. O ouve que existe um ser no estágio 4. O Jiva pensa que é um fazedor, sim, ele luta para experimentar o ser, fazendo certas práticas, mas acaba frustrado. Ele luta para agir, para produzir circunstâncias, karmas favoráveis, entendeu? Ele quer punha, ele quer prazeres, ele não quer dor, ele fica preso nesse sistema, entendeu? Mas sem nenhuma noção ainda do ser, muito menos de projetar, ele inconscientemente, ele projeta o ego no ser, ele pensa que esse eu é o ego, ele fica amarrado no samsara. Ele acaba frustrado, padecendo de um senso de demérito por causa da sua incompetência em alcançar aquilo que ele sempre quer. Todos nós fazemos o que fazemos porque a gente quer o que a gente quer, do modo que a gente quer, e essa ignorância ela só existe antes do indivíduo compreender um outro fator chamado Ishvara, ok? Antes de nós nos tornarmos um Karma Yogi, nós vivemos amarrados no samsara, identificados com o complexo corpo-mente, identificados com o ego, e a gente faz o que quer, faz o que a gente faz porque a gente quer desfrutar ou experimentar prazer, satisfação, circunstâncias favoráveis.
mas sendo isso uma missão impossível, porque o campo pertence a Ishvara e não ao Jiva, entendeu? Ele acaba experimentando muita dor, muita frustração, muito sofrimento psicológico, né? Ele vai se sentir mal, vai sentir o quê? Existe alguma coisa errada, o demérito, um senso de demérito é por causa da incompetência de controlar o campo e simplesmente experimentar aquilo que eu quero. Eu penso que eu sou o ser, eu ajo porque eu quero desfrutar prazeres, e a impossibilidade faz de mim um incompetente, um fracassado. Tudo isso é parte dessa ignorância que vem a ser resolvida na medida que o indivíduo entra no quarto estágio. Ele considera Deus como esse outro fator, né, que concede a todos nós os nossos destinos, que também são diretamente ligados e influenciados aos nossos esforços de elevação, de purificação, de tal modo que os nossos esforços possam ser em harmonia com as leis do Lorde e que os nossos Prarabdha Karmas sejam sempre mais favoráveis à nossa elevação espiritual. Isso tudo se refere ao quarto estágio. Então, nesse terceiro estágio, ele não compreendendo Deus, ele não tendo nenhuma noção do que seja o ser, ele faz o que faz, ele luta, ele corre, ele rala, porque ele quer experimentar circunstâncias favoráveis. Ele acaba frustrado porque ele é incapaz, é impossível controlar o campo, o seu senso, como se diz, a sua autoestima, o seu senso, né, de existência como ego, ela vem diminuída através de tantos fracassos, de tantas frustrações, e tudo isso devido a esse mal entendido, essa ignorância a respeito de Deus, a respeito de Ishvara, né? E ele vai se sentir frustrado, incompetente, um fracasso. Se ele experimentar algo que ele pensa que é o ser, pensará que entendeu. Ele não vai experimentar algo que ele pense que é o ser, porque ele ainda nem compreendeu a ideia de Ishvara como Daivan, a totalidade de todos os fatores. O verso 38, Vidyaranya apresenta um outro conceito aqui. Ele diz que, embora a ignorância, né, essa ignorância e a ocultação existam antes que o reflexo apareça na consciência, elas pertencem ao ser refletido, não à consciência. Então, ele está querendo dizer que essa ignorância, né, ele se refere a essa ignorância do Jiva, essa condição de ocultação e projeção, ok? O Rajoguna e Tamoguna. Embora essa ignorância, essa ocultação, tamas, exista antes que o reflexo apareça na consciência, elas pertencem ao ser refletido, não à consciência. Como nós sabemos, a consciência ela é livre de qualquer ação, ok? Então, ela não produz nada. Então, quem é que produz essa ignorância eterna que só aparece mesmo quando o Jiva aparece e ele sofre dessa condição chamada ocultação, nesse caso, né? Ocultação e projeção. Então, isso já existe dentro de Maya. Maya, essa Prakriti original, ele produz essas três energias, essas duas energias, né? Projeção e ocultação, né? Avarana e Vikshepa. E dentro disso, que nada mais é do que o corpo macrocósmico causal, né? O Jiva já existe como semente, como potência, entendeu? Tudo isso pertence ao reflexo da consciência neste aparato macrocósmico, esse aparato refletor macrocósmico chamado corpo macrocósmico causal. Nada disso pertence à consciência. A consciência, ela é simplesmente, ela é o substrato de tudo. Tudo isso é somente uma sobreposição aparente que ocorre dentro do âmbito da consciência, mas não é produzido pela consciência, ok? Tudo isso pertence a Maya. O verso 39, Vidyaranya continua elaborando sobre este conceito e diz que antes da sobreposição, né, antes dessa sobreposição, né, produzida por Maya Ishvara, o Jiva existe em sua condição eterna
não manifesta. Em outras palavras, o Jiva, tal qual Ishvara, existe sem início, seja manifesto ou seja não manifesto em sua condição potencial, ok? Causal. O Jiva existe até mesmo antes dessa sobreposição de nome, cores e formas, na qual o Jiva humano aparece, entendeu? Então, antes e sofre, né, dessa ocultação e projeção, essa condição mental, antes de tudo isso, né, o Jiva já existe como semente, como potencial, em sua condição, o corpo macrocósmico causal, aquilo que contém todas as almas individuais em suas condições potenciais / semente. O Jiva existe em uma condição não manifesta, portanto, não é inconsistente dizer que os 2 primeiros estágios pertencem ao Jiva. Esses 2 primeiros estágios de ignorância, eles pertencem ao Jiva, muito embora o Jiva ele não tenha sido manifesto totalmente, né, na consciência, antes da sobreposição, até mesmo antes dele aparecer, né, em seu estado consciente como Vishwa ou como Taijasa, ok? Antes dele aparecer como ele que experiencia o mundo dos sonhos ou o mundo da vigília, ele já é sob a condição, né, sob a influência desse poder de Tamas, poder de Maya, né? O Jiva já existe nessa condição não manifesta antes mesmo de que tudo ocorra e apareça no mundo físico-material manifesto. Não é inconsistente dizer que esses 2 estágios, o estágio de total ignorância e um estágio de total tamas, não pertencem ao Jiva. Pertence ao Jiva porque tudo pertence a Maya e Ishvara. Então, tudo isso pertence à Maya e, ao mesmo tempo, pertence ao Jiva, nesse estado de total condicionamento de tamas, né? Antes que o Jiva se manifeste e os corpos sutis e densos apareçam, eles existem em potencial, antes mesmo que nós estejamos, né, manifestados. Os corpos sutis e densos apareçam, eles já existem em potencial, no corpo macrocósmico causal. O Vishwa e Taijasa, as entidades de vigília e do sonho, não apareceram nesse estágio. Então, nesse estágio de potencial que o Jiva existe, mas não manifesto, a noite de Brahman, os Jivas já existem, eles estão sob a influência de total ignorância, ok? E, portanto, não existe as entidades de vigília do sonho e do estado de vigília. Existe tudo somente como potencial nesse corpo macrocósmico causal. Antes que esse mundo potencial seja manifesto no mundo sutil e no mundo denso físico material. Ok? Portanto, antes que o Jiva se manifeste e os corpos sutis e densos apareçam, eles existem, os Jivas, em seu estado semente potencial. Eles existem dentro do corpo macrocósmico causal. Vishwa, né, a entidade do estado de vigília, né, de vigília, e Taijasa, a entidade experienciadora do estado dos sonhos, né, eles não aparecem nesse estágio não manifesto, antes do universo, né, do causal ser manifesto no sutil e no físico. Antes disso, os Jivas existem, mas eles não são entidades experienciadoras, conhecedoras. Eles existem no corpo causal, aquela condição de total ignorância. As entidades de vigília e do sonho não aparecem nesse estágio, mas o Pranya Jiva existe no corpo causal. O Pranya Jiva, o Jiva já existe como Pranya Jiva antes da manifestação desse universo, de modo que ele se torne sutil e denso, né? O Pranya existe no corpo causal e ele se transformará em Taijasa e Vishwa, isto é, o Jiva. O Jiva é o Jiva, ele existe em sua condição potencial. Tudo isso é linkado com o verso anterior, que diz que, embora a ignorância
ocultação, né, existam antes que o jiva ocorra na consciência, elas pertencem ao jiva, elas não pertencem à consciência, entendeu? É um fenômeno que pertence ao jiva. O jiva é um subproduto de Maya e Ishvara. Então, essa ignorância, essa ocultação, elas existem até mesmo antes que o jiva seja manifesto como Vishwa e Taijasa, mas essa ignorância, ela não pertence à consciência, porque a pessoa poderia dizer, pertence à consciência, porque o jiva não tinha sido criado ainda. Não, pertence ao jiva, porque o jiva já existia em sua condição causal, em sua condição potencial, ok? Em sua condição semente, né? Se a ignorância e o obscurecimento pertencessem a eles mais tarde, pertence a ele antes. Então, o mesmo conceito. Se essa condição, esses dois estágios de total ignorância, né, e aquele estágio no qual nós estamos conscientes da nossa ignorância e queremos sair dessa ignorância, se essa condição extremamente tamásica existe uma vez que o jiva seja manifesto, né, como Vishwa em Taijasa, isso significa que ela já existia antes. É uma outra lógica apresentada por Vidyaranya. Se a ignorância e o obscurecimento, essas duas condições psicológicas humanas, né, pertencem a eles mais tarde, né, naturalmente pertencia a ele antes. Antes ele não era consciente disso, ele não era consciente da sua ignorância, né? Ele não era consciente da sua total inabilidade de compreender a natureza das coisas. Então, já existia antes, mas ele não era consciente disso. Pertence a eles mais tarde, significa que já pertenciam a ele antes, já que o jiva é um fenômeno eterno. Além disso, as vasanas que produzem o karma de Vishwa e Taijasa estão sempre presentes no corpo causal, né? Então, essas vasanas, esses sistemas de vasana, que irá produzir de novo um novo nascimento, entendeu? Elas sendo a causa, né? Elas são a matéria-prima a partir do qual Maya produz o próximo Vishwa e o próximo Taijasa. A alma individual permanece eternamente como prânia, 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 prânia. Ela experimenta a existência de prânia durante o sono profundo, durante a noite, ou um cochilinho profundo no meio da tarde, e ela se torna prânia em seu estado potencial quando ela deixa o corpo físico para permanecer em seu estado causal, em seu estado potencial. São as vasanas, é a carga, né? A carga de todas essas vasanas que irão produzir de novo novos meios, novos veículos, novos agentes, né, de experiência que trazem na existência a entidade, o jiva em sua condição de vigília e o jiva em sua condição de sonhador, taijasa. Eles estão sempre presentes no corpo causal, o que causará a projeção um estado mental extrovertido, né? Então, essas vasanas que fazem com que o indivíduo permaneça adormecido, né, entre uma vida e uma outra, entre um pensamento e o outro, entre um estado de vigília e um estado de sonho, entendeu? Essas vasanas adormecidas, elas em seu devido momento, elas se despertam e causam a projeção e causam esse estado mental extrovertido, tanto do Vishwa como do Taijasa. Embora, agora, esse comentário é muito bacana, embora a manteiga exista no leite, não dizemos que temos manteiga e leite, nós dizemos que temos o leite. A manteiga existe no leite, mas quando a gente está bebendo leite, a gente não projeta o fato de que a manteiga também está embutida no leite, mas não manifesta, ela existe como potencial, né? Esses são aquelas típicas analogias ou exemplos apresentados muito frequentemente por Vidyaranya, né? Muitos desses parecem, né, com ângulos ou perspectivas um pouco diferentes. Então, a manteiga existe no leite, mas nós, quando tomamos o leite, a gente nunca pensa que a manteiga já existe no leite como potencial, né? A gente simplesmente pensa que eu estou tomando o leite. Do mesmo modo, né,
quando nós experimentamos os nossos estados, né, de vigília e de sonho profundo, entendeu? Nós estamos experimentando aquilo e a gente esquece que nós também estamos experimentando o prânia, porque o prânia, entendeu? É o que origina, que vem originar o Vishwa e o Taijasa. O prânia é o jiva em sua condição causal, em sua condição dormente, em sua condição semente, ok? Quando essas energias se despertam, esse prânia jiva se torna Taijasa e Vishwa, ok? Só quando nós experimentamos o nosso Vishwa, a gente não se dá conta que o prânia e o Taijasa existe também embutido nessa experiência de Vishwa, ok? Essa é a lógica. O verso seguinte, tanto a ignorância quanto a ocultação, a total ignorância, ou essa incapacidade de realmente compreender o que está acontecendo, né? Compreender a natureza das coisas, digamos assim, tanto essa ignorância quanto essa ocultação não existem na consciência, mas são sobrepostas a ela. Como a gente sabe, todos esses fenômenos, inclusive esses estágios, ou essas condições mentais, intelectuais do Jiva, elas não pertencem a Ishvara, a Brahmana, ela não pertence à consciência, mas elas pertencem a quê? A essa ordem de sobreposição, essa ordem aparente de projeção, né, de Maya. Tanto essa ignorância, tanto esses dois estados, né, a ignorância total e a experiência de ofuscação ou embotamento ou incapacidade de compreender, né, elas não existem na consciência, mas são sobrepostas a ela. Parece até que a gente está tendo um outro daqueles exemplos de contradição, porque muitas vezes as escrituras elas determinam que tudo existe na consciência como consciência, né? Por quê? Porque toda projeção, toda sobreposição, ela tem a sua realidade neste pano de fundo, neste substrato no qual a projeção foi possível, né? Então, se a gente projeta na tela de um cinema, né, imagens, né, sucessivas, criando, né, a sensação, né, de movimento, de ação, de uma história, né, colorida, dinamicamente, né, projetada, se a gente tem isso somente é possível por causa da tela do cinema. Então, do mesmo modo, nós dizemos que tudo é somente a consciência, porque tudo ocorre dentro do âmbito da consciência, né? Aqui tem nesse verso que pode aparecer contraditório. Tanto essa ignorância quanto a ocultação, se referindo a esses dois estágios de desenvolvimento do jiva humano, de total ignorância ou de percepção e compreensão de sua ignorância, tanto essa ignorância quanto a ocultação não existem na consciência, mas são sobrepostas a ela. Quando ele diz que não existe na consciência, ela não foi criada, originada ou projetada pela consciência, mas foi projetada por Maya, uma sobreposição aparente. E aqui, quando ela diz tanto a ignorância quanto a ocultação não existem na consciência, elas não existem na consciência também, porque uma projeção, ela não é uma realidade. Por isso que a gente chama de projeção, sobreposição, né? A miragem no deserto é uma projeção aparente. O Vedanta utiliza de novo desses termos, sobreposição ou projeção. Tanto a ignorância quanto a ocultação não existem na consciência porque elas não são realmente existentes. Elas são existências aparentes, ok? São sobreposições que ocorrem dentro do âmbito da consciência, mas elas pertencem a Maya e Ishvara. Tecnicamente, tudo pertence à consciência, porque Mithya não existe sem Satya. Mas como a consciência não afirma ser auto-ignorância, a ignorância naturalmente pertence ao Jiva, né? Não pertence nem a Ishvara, porque Ishvara é total conhecimento.
a respeito das leis de Mithya. Então, essa incapacidade de conhecer, ou de até mesmo de compreender a nossa própria ignorância, pertence a Maya, Ishvara e Jiva, jamais a consciência, entendeu? A consciência ela é livre, aqui está falando que a consciência não afirma ignorância ou conhecimento, ela é além do conhecimento, além da ignorância. Conhecimento e ignorância são duas energias propostas por Maya Ishvara, entendeu? São aparências, são projeções que influenciam e controlam a condição humana, condição mental, emocional e intelectual, e faz com que o Jiva experiencie total ignorância ou ignorância parcial. Ok? Tudo isso pertence a Maya, Ishvara e Jiva, não pertence à ignorância, muito embora tudo ocorra dentro do âmbito da consciência, mas essa sobreposição, essa projeção é tão boa quanto inexistente. Do mesmo modo que um oásis projetado no deserto é tão bom quanto inexistente. Por quê? Se a gente for lá, a gente não pode saciar a nossa sede, porque aquela água é puramente uma projeção, uma sobreposição. Aqui tem uma outra passagem muito bacana, típica de Vidyaranya. Vidyaranya, ele tem essas passagens, uma outra analogia que talvez seja nova para muitos de nós aqui, que diz, mas como a consciência não é além da ignorância e o conhecimento, a ignorância e a total ignorância e a ignorância parcial só podem pertencer a Maya, Ishvara, Jiva, naturalmente, né? Aí ele apresenta essa analogia que diz todo o terreno na Terra pertence à Terra, né? Então, nós temos a superfície do planeta, né, com essa, né, com tanta água, naturalmente, mas tanta terra, né? Então, toda essa superfície, todos os terrenos na Terra pertencem à Terra, mas se uma pessoa reivindica alguma porção dessa terra, essa terra aparentemente lhe pertence. Ah, que bacana. Então, essas sobreposições, essas partes, né? Tudo que existe pertence à Terra. Tudo que existe, existe na consciência, no âmbito da consciência e existência. Mas aí existem algumas sobreposições aparentes que são possuídas pelo Jiva. O Jiva diz assim, não, este é o meu complexo corpo-mente. O complexo corpo-mente é simplesmente um pedacinho de terreno, uma projeção, né, sugerida, ou projetada, ou propiciada por Maya Ishvara, e o Jiva, devido a essa autoconsciência, esse reflexo autoconsciente, ele diz que essa projeção, ela me pertence. Eu sou essa sobreposição é a minha realidade, é o que eu sou, né? Então, do mesmo modo que a Terra é simplesmente feita, toda a terra da Terra pertence somente à Terra, aqueles indivíduos que vão para o interior e compram um pedacinho de terra, pegam a escritura e digam assim, essa é a minha terra, e aí o Ishvara diz assim, ok, então aparentemente eu vou deixar você imaginar que essa terra te pertence, né? Como a gente sabe, as terras não pertencem a nenhum indivíduo, porque, né, antes mesmo de Ishvara, os governos, eles pensam que, na verdade, as terras pertencem aos estados e depois, né, etc, né? Todo o terreno na Terra pertence à Terra, mas se uma pessoa reivindica uma porção desse terreno, ela aparentemente vai ter que pagar imposto, né? Esse é o outro lado de possuir, né? De dizer assim, né? O meu corpo, a gente vai ter que pagar um imposto. Qual é o imposto? O imposto é esse sofrimento psicológico humano, né? A ideia de que esse é o meu corpo, essa é a minha mente, e eu gostaria de viver eternamente, feliz, satisfeito, pleno, completo, realizado, e aí eu pago um imposto de possuir, de imaginar possuir alguma coisa que não pertence a mim, pertence a Ishvara, e eu sofro a minha experiência humana. O verso seguinte é o terceiro estágio. No terceiro estágio, depois do indivíduo ser totalmente ignorante, depois de começar a ser
ignorante e consciente de sua ignorância, né? Ele se dá conta de que eu sou o corpo-mente e eu estou aqui para extrair prazer dos objetos ao meu redor, né? Essa é a definição do samsari, né? A natureza da realidade, a materialidade, a única realidade é realmente a matéria, né? E esse sentimento, eu sou, eu existo, é um produto da matéria, um produto da minha mente, um produto do meu cérebro, né? Dos elementos, né? Então, este samsara que acredita que eu sou, né? Esse complexo corpo-mente, tudo que existe na vida é a possibilidade de extrair prazer dos objetos através da interação e possessão dos objetos ao meu redor, né? Esse é o estágio do samsara, é o estágio antes do indivíduo compreender que existe um outro fator que é o criador, entendeu? O sustentador e aquele que concede os parabhada karmas de todos nós. Este fator é chamado Ishvara ou Daivan, dentro desse contexto. Eu sou um samsari, é o estágio número 3. Eu conheço o ser, é o estágio número 4, que nós, né, já desenvolvemos bastante, né? Eu conheço o ser, o mérito kármico do indivíduo o levou a essa possibilidade de compreender que existe um outro elemento chamado Ishvara, o Criador, que o Jiva, sendo um objeto entre tantos outros, ele se dando conta que ele não é o centro do universo, ele compreende que ele foi criado e que não existe uma criação sem um Criador, e ele começa a desenvolver um relacionamento com essa ideia de que existe um Criador, existe Deus, né? Eu conheço Deus e eu quero, né? Eu quero conhecer mais intimamente Ishvara, né? Até que ele consiga evoluir e compreender que a natureza de Ishvara é Brahman, que é o ser de todos os seres aparentemente vivos, né? Quando ele compreende que existe Ishvara, que existe Brahman, existe Saguna Ishvara, existe Nirguna Ishvara, então ele é um indivíduo altamente espiritualizado. Por quê? Porque ele compreendeu que a natureza de Saguna Ishvara é Nirguna Ishvara. Aí o indivíduo já está no mundo mesmo mais elevado da espiritualidade. Então, no estágio seguinte, no 5º estágio, ele diz, sim, e a propósito, eu sou esse espírito, eu sou Nirguna Ishvara, em minha real natureza, tudo é somente Nirguna Ishvara. Esse é o conhecimento direto. O 6º estágio é o estágio no qual o indivíduo, em seu momento, né, no seu desenvolvimento, ele experiencia a liberdade do samsara. A liberdade do samsara é sinônimo de liberdade do sofrimento psicológico humano, porque ele é livre da noção equivocada de que a realidade é a dualidade e ele precisa de obter e haver o que ele quer de modo a ser feliz, né? Então ele é livre do samsara, ele é livre do sofrimento, a sua busca terminou, a ignorância que o compelia a constantemente correr atrás de coisas, pessoas, situações, circunstâncias, para obter essa sensação de satisfação, de resolução mental, emocional, todo esse corre-corre para ver e evitar cessa com o autoconhecimento direto, né? E o indivíduo ele é livre nesse estágio 6º deste sofrimento. A busca terminou. O estágio sucessivo é eu estou realizado. Estou realizado significa não existe mais nada que eu precise fazer, né? Essa realização, ela não somente coloca fim à busca por objetos, mas coloca fim à busca por melhoramento pessoal. Ele fez nada, toda a busca por melhoramento pessoal, purificação, tudo isso, essas buscas, elas foram relevantes até o momento que eu compreendi a Aham Brahmasmi. A partir daí, as minhas vasanas, os resquícios de vasanas foram cancelados, o sentimento de que eu sou o complexo corpo-mente, eu sou o Jiva Atma, o reflexo
né? Eu sou esse reflexo e eu sou o fazedor, tudo aquilo vem cancelado, né? Gradualmente, até que o indivíduo venha experimentar essa total ausência de sofrimento psicológico humano. E Vidyaranya continua dizendo que os 2 primeiros estágios, o Jiva, ele acha que o ser não existe e que não existe essa de eu conhecer o ser. Tudo isso também pertence ao Jiva em sua forma não manifesta como prana. Então, essa ignorância total também pertence ao Jiva, muito embora o Jiva seja totalmente um Jiva muito rudimentar, muito inconsciente, né, digamos assim, ele ainda assim, essa ignorância pertence a ele, né? Nesses primeiros 2 estágios, não existe o ser, eu sou o corpo, tudo que existe é a matéria, né? Então, não existe essa do espírito, e o espírito poder ser conhecido, tudo isso pertence ao Jiva em sua forma unmanifesta, imanifesta como prana, o Jiva no estado de sonho, né? O sonho imposto por Ishvara todo dia ou o sonho de Brahman? A gente tem que lembrar e compreender que quando o Brahman ele dorme, todos os Jivas dormem por bilhões de anos. As escrituras dizem, todos os Jivas dormem com Brahman. Quando Brahman acorda, o universo é projetado do mundo causal, o universo sutil, todos os universos são manifestos, inclusive esse físico material. Dentro desse universo físico material, os Jivas também, eles se tornam prana Jivas durante esses intervalos entre o Taijasa e o Vishwa. Como o ser não reivindica nada, todos os estágios de evolução humana não podem pertencer ao ser. E como o Prana Jiva se manifestará como Vishwa Jiva, os 2 primeiros também pertencem ao Jiva, né? O Prana Jiva é o que dará origem, né? A gente vê isso no ciclo do dia a dia, a gente dorme profundamente, e da onde que esse sonhador ocorre? A partir do estado de Prana, naturalmente, todo esse fenômeno, né, é circular, é cíclico, né? Então, o Jiva está lá, ele dorme com a noite de Brahman, ele dorme no meio da noite, uma vez Brahman seja em seu estado manifesto, ele dorme, e esse Prana Jiva, ele produz o sonhador, e esse Prana Jiva, mais tarde, vai produzir o Vishwa, né? Então, o Prana Jiva se manifestar como Vishwa, os 2 primeiros também pertencem ao Jiva, né? Como o ser não reivindica nada, porque o ser é livre de associação, é livre de inclusões, todos esses estágios de experiência e conhecimento humano não podem pertencer ao ser, pertencem a quem? Pertence ao Jiva em seu estado semente. É o Jiva em seu estado semente que se manifestará como o Prana e o Taijasa Jivas. Os professores antigos, o verso seguinte, os professores antigos dizem que a ignorância não é possível sem a consciência. Mas a ignorância é o Jiva. Porque o Jiva se identifica com a ignorância, dizendo, eu não sei quem eu sou. Olha que legal isso. Então, os professores antigos significam os professores, né, os professores eternos, os professores que existem desde o início dos tempos, né? Esse conhecimento revelado, ele é revelado a partir da consciência, através do Lord Ishvara, que manifesta o intelecto humano. Toda vez que uma civilização produza intelectos mais satívicos, relativos, intelectos mais sofisticados, que comecem a buscar o significado real da vida, o propósito da vida, no momento que esses indivíduos eles começam a contemplar, eles se tornam os rishis, eles se tornam os professores originais, aqueles, então, Ishvara, o primeiro professor, os rishis, né? Aqueles que recebem essas revelações e vão passando para os professores, e os professores chegam até Shankaracharya no meio, e Shankaracharya vai passando adiante, né?
chegando então aos nossos professores dos dias de hoje, né? Os professores antigos dizem que a ignorância não é possível sem a consciência, mas a ignorância pertence ao jiva, porque é esse que se identifica com a ignorância, dizendo: eu não sei quem eu sou, né? Do mesmo modo que o indivíduo se identifica com aquele pedacinho de terra que ele comprou no interior e diz: essa é minha terra, né? Ele se esqueceu que toda a terra é de propriedade de Ishvara. O Ishvara manifestou a terra e ele pode manifestar a terra a qualquer momento. Então, essa ignorância, ela pertence ao jiva e ela só se torna efetiva no momento em que o jiva se identifica com essa ignorância, né? Então, dentro do contexto desses ensinamentos, dessa passagem do Panchadasi, né? Esses professores dizem que a ignorância, embora seja eterna, ela não pertence à consciência. A ignorância pertence a Maya Ishvara Jiva, né? Maya projeta essa realidade. Dentro dessa ordem de realidade aparente, os jivas ocorrem quando eles aparecem como produtos do reflexo da consciência original nesses corpos sutis. Ele imediatamente se identifica com as três energias, com o seu corpo, com aquilo que ele sabe e aquilo que ele não sabe. E em seu estágio inicial, ele é totalmente ignorante ou é parcialmente ignorante, e ele é aquele que se identifica com essa ignorância, dizendo: oh, meu Deus, eu não sei quem eu sou. Não é curioso isso? A consciência refletida no intelecto humano como consciência, dizendo: eu não sei o que eu sou, né? E é a própria existência, a consciência, afirmando: eu não sei quem eu sou. Então, essa ignorância, ela pertence ao jiva, a um produto de Maya Ishvara. Então, um comentário do Gêmeos: no entanto, como não se pode ter ignorância sem o ser, não se pode ter ignorância sem a consciência. Consciência é aquilo que é consciente daquilo que eu sei, daquilo que eu não sei. A consciência é consciente daquilo que eu conheço, daquilo que eu não conheço, né? Da ignorância e do conhecimento. A consciência é aquela luz que ilumina e revela a minha ignorância. No início eu era ignorante e não sabia que eu era ignorante. Agora eu sou ignorante e sei que eu sou ignorante, são os dois estágios, né? Então, essa ignorância, no entanto, não se pode ser ignorante sem o ser, né? Como se pode ter ignorância sem o ser? A consciência e a existência tem que estar lá. Todos esses estágios, também, aparentemente, elas dependem do ser. Quando a gente diz que ela depende da existência e da consciência, não significa dizer que ela seja um produto da consciência e da existência. Elas são um produto de Maya, e essa ignorância individual, ela pertence ao jiva na medida que o jiva se identifica com a mesma. Veja bem, todas essas afirmações de todas essas passagens, elas precisam ser muito cuidadosamente observadas. Porque quando a gente diz que essa ignorância pertence ao jiva, ela pertence ao jiva somente na medida em que o jiva se identifica com essa ignorância e diz: eu sou ignorante. Essa é a minha condição. Isso é o que eu sei, o que eu não sei. Ele não compreende que toda essa ignorância pertence a Maya Ishvara. Todo esse conhecimento parcial, conhecimento imparcial, ignorância total, ignorância parcial, tudo isso pertence a Maya Ishvara, mas o jiva é aquele fenômeno, aquela consciência refletida que se identifica com essas experiências, com esses fenômenos, né? Então, somente pertence ao jiva na medida que ele se identifica, mas o jiva, ele tendo a possibilidade de progredir, crescer, deixar esses dois estágios preliminares, até entrar nesse quarto estágio, que é o estágio do seu relacionamento com Ishvara e com Brahman, aí ele, compreendendo apropriadamente, devidamente Ishvara, ele vai compreender que conhecimento e ignorância são efeitos de Maya Ishvara,
Portanto, eu não preciso de possuir aquilo que eu não tenho controle. Eu não preciso de possuir aquilo que eu não criei. Eu não preciso possuir aquilo que é absolutamente fora das minhas possibilidades. Okay? Porque eu não produzi, eu não mantenho, e eu tenho que transcender ou abandonar, né, ou cancelar essa identificação, ou esse conhecimento e ignorância, de tal modo que eu possa deixar a Ishvara, o que pertence a Ishvara, e assumir para mim mesmo aquilo que pertence ao meu ser em Brahman como Brahman. É a única possibilidade da gente realmente, né, transcender essa ignorância parcial, ignorância total, conhecimento parcial, conhecimento que jamais será total a respeito da manifestação do universo, mas o conhecimento direto, ele permite ao indivíduo de transcender ou de transferir, né, shifta seu sentimento de identificação, né, deste campo ilusório de conhecimento e ignorância para a consciência, para o conhecimento. Aham Brahmasmi, eu sou a consciência além do conhecimento e além da ignorância. Mas o Jiva, na medida que ele diz, eu não sei quem eu sou, então ele está possuindo a ignorância, se identificando com essa ignorância, né? A única solução não é buscar um conhecimento total, porque o conhecimento total, ele somente pertence a Ishvara, né? Então, o que a gente precisa compreender que um pouco mais de sátiva, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de clareza, um pouco mais de contemplação é necessária para que a gente possa transcender ou transferir o nosso senso de identidade desses estágios, né, mentais, emocionais e intelectuais, que são uma mistura de conhecimento e ignorância, transcender tudo isso e assumir a nossa identidade como o substrato que pervade todo este campo de experiência humana, todo esse campo manifesto, no qual todos os objetos emergem, surgem. Todos esses estágios existem não a parte do ser, da consciência, embora não pertença ao ser, pertence a Maya Ishvara, essa é a sobreposição. Se a gente diz assim, essa é a minha terra, a gente tem que pagar imposto. Se a gente diz, esse é o meu ser, o corpo-mente é o meu ser, a gente tem que pagar imposto também. Qual é o imposto? Karma, renascimento, um ciclo infinito de vida, morte e renascimento. Ok, agora melhora um pouco esse tópico, porque a gente entra nos outros estágios do nosso desenvolvimento humano, os estágios de 4 a 7. O estágio 4, conhecimento indireto, Prokshayana, o indivíduo ouve falar de Ishvara e de Brahman. Ele entra em contato com as escrituras védicas, né? Ele ouve falar de que existe Deus, existe o Espírito se manifesta como Ishvara, o Criador do Universo, né? Ele fica curioso, ele desenvolve um interesse, uma confiança de que talvez as Escrituras o estejam conduzindo à libertação do sofrimento, à libertação do samsara. Ele aprende que o ser existe e que a sua natureza é plena, inteira e completa, frequentemente acreditando que se trata de um objeto inconcebível, atingido apenas pelos grandes mestres Mahatmas, mas ainda assim ele persiste, né? Então, nós estamos referindo ao estágio 4, né? Onde o indivíduo, finalmente, ele se torna um indivíduo espiritual, um indivíduo religioso espiritual. O indivíduo espiritual só é espiritual na medida que ele se tornou um indivíduo religioso, muito embora essa palavra religião, religiosidade, tenha desenvolvido, né, conotações, né, muito diversas e negativas, mas a religião é o âmbito, né, do nosso desenvolvimento, da nossa experiência humana, no qual a gente realiza, né, a gente se dá conta de que existe realmente um Criador, né? Esse Criador é chamado Ishvara, né? E o indivíduo começa a buscar uma melhor compreensão
deste relacionamento entre o Jiva e o seu criador, Ishvara, né? Tudo isso dentro dessa ordem aparente chamada de Nitya, né? Ele compreende que o ser existe e ele frequentemente pensa que saber quem é esse ser, conhecer Deus, é uma coisa somente possível para esses grandes sadhus, esses grandes personagens espirituais. Mas ainda assim, ele persiste, ok? Isso me fez lembrar de Papaji, né, que ele, no seu processo, como ele foi um bhakta muito ardente, ele buscava Deus, e dentro, né, daquela cultura devocional por Krishna, ele tinha muitas experiências de contato com Krishna, né? Contato nessas ordens mentais, emocionais, nessas locas, né? Intermediárias, né? Então, ele entrava em contato com Krishna, mas depois de algum tempo ele se cansou de Krishna e ele falou assim, eu quero encontrar um Deus. Eu ouvi dizer que existe um Deus que não vai e vem, é um Deus que é sempre presente, e eu já fiz de tudo, e esse meu Deus, o Lord Krishna, ele depende de muito esforço da minha parte para que eu possa manifestar essa experiência, né? Eu brincando com Krishna, né? Aquela experiência de Papaji na época, né? Ele sabe que Krishna existe, ele sabe que Deus existe, mas agora ele quer um Deus que seja sempre presente, né? Ele acha que é alguma coisa difícil, mas ainda assim ele persiste. Aí isso foi um momento que o Papaji deixou tudo e foi viajando pela Índia, batendo na porta de todos aqueles grandes mestres, e ele perguntava diretamente, né? Perguntava assim, eu estou buscando um Deus que não vai e vem, um Deus que esteja sempre presente. E eu ouvi dizer que você sabe quem é Deus. Se você sabe quem é Deus, eu quero que você me introduza a Deus. Eu quero conhecer Deus diretamente, um Deus que esteja sempre presente. Ele foi batendo em diversas portas, até que um dia ele foi bater na porta do Ramana Maharaj. Portanto, ele persiste, ele acredita que existe Deus, ele acredita que existe esse poder supremo, né? E ele, dentro desse approach, né? dessa abordagem dualista, ele persiste, né? Ainda, né? Achando que é difícil, mas ainda assim é uma força além de si mesmo, né? O estágio seguinte é aquele no qual o indivíduo, né? Devido aos seus méritos, esforços, né, espirituais, né, ele obtém essa compreensão, a Paroksha Jnana, é um conhecimento direto e imediato, livre de qualquer impedimento, né? Ele percebe que não pode experimentar o ser como objeto, porque o ser é sempre experimentado como seu próprio espírito, né? Ele é o sujeito que produz a ele a consciência da bupa, que lhe permite a busca, que lhe permite, né, viver, etc. Ele está sempre experimentando o ser, mas não como o objeto manifesto, mas como o sujeito absoluto, né, a consciência absoluta que brilha no seu intelecto, produzindo essa dualidade conhecedor-conhecimento. Ele é a natureza absoluta deste conhecedor, ok? Ele é a luz do iluminador, é a luz que revela e permite ao seu intelecto buscar Deus. Ele compreende que eu sou o ser que brilha no meu intelecto, ok? Esse ser é sempre experimentado como o sujeito absoluto, o sujeito consciente, que é além da entidade experienciadora, chamado o Jiva, né? O estágio 6 é a liberação da limitação, moksha, a libertação desse sentimento de limitação. O que causa esse sentimento de limitação é a identificação, neste estágio mais elevado, né? É a identificação com os nossos estados mentais. O indivíduo, nesse estágio, ele experimenta alguns estágios espirituais, místicos, mais elevados, entendeu? E ele pensa que isso é o ser, eu estou buscando o ser, eu estou me unindo a ser, eu estou fundindo no ser, eu me estou dissolvendo no ser. E nessa busca ele vai identificando, ele vai utilizando esses estados como símbolos do ser, entendeu? E ele continua essa busca dualista do ser, ele fica preso
nesse sentimento, né, de limitação, né, devido a estes estados que não são permanentes, vêm e vão. Então, neste estado, ele se liberta do samsara, ele se liberta desse samsara espiritual, ele se liberta da busca pelo ser como um objeto de experiência. E essa busca dualista de uma experiência do ser, ela se transforma, ela se converte no conhecimento: eu sou o ser, Aham Brahmasmi, eu sou o sujeito, que jamais pode ser objetivado, mas que pode sim e deve sim experienciado como minha própria natureza, aquilo que me concede a luz da consciência para experienciar em dualidade todos os objetos de experiência e conhecimento, né? Então, essa libertação, essa limitação, dessa ignorância, dessa dualidade, eu e os meus objetos de experiências, que servem o propósito de me completar, elas são destruídas com a Parokshayana, o conhecimento direto. Eu sou o ser, eu sou a única realidade. E essa compreensão, ela destrói, né, o sentimento egóico de que eu sou o fazedor, eu sou o desfrutador dos resultados das minhas ações, e a partir desse momento a busca cessa. Quando a busca cessa, o sofrimento cessa, porque o sofrimento é produto de uma busca impossível, que é uma busca por um punha eterno, que seja livre e independente de constante esforço, né? Então, a busca cessando, o sofrimento cessa, e esse sofrimento cessa é o que nós chamamos de liberação do samsara, da constante busca, corre, para controlar, com o intuito de controlar as minhas experiências, né? Sejam elas no mundo físico, material, ou seja elas nos planos mais sutis espirituais. O conhecimento eu sou Brahman nega, cancela, neutraliza o conhecimento equivocado, eu sou o ego, o fazedor e o desfrutador. A busca cessa porque o indivíduo entende que ele é o substratum de Ishvara Jiva Jagata, porque ele entende que ele é a consciência plena, eterna, sempre presente, infinitamente não limitada, além da temporalidade experienciada pelos jivas humanos. Ele compreende que a plenitude é a sua natureza, e essa compreensão evita a necessidade dele se preocupar com os resultados de amanhã, né? Aquilo que será, será, aquilo que Ishvara nos concede é em perfeita ordem, desenhada para o benefício de todos, né? Ele compreende a sua natureza primária, ele deixa a sua natureza secundária como jiva sob a jurisdição de Ishvara, ele se alinha com as leis naturais, as leis cósmicas, dármicas do Lord Ishvara, e ele é livre de preocupação a respeito do que será. O estágio número 7 é a realização total. É um estado de solidificação, de firmeza, de compreensão tal, que torna essas preocupações, ou torna essas condições de perturbação mental, emocional, impossível. Isso é que se chama de satisfação perfeita, né? Uma realização total. Ele percebe que realizou tudo o que precisa ser realizado e ele permanece satisfeito. E essa satisfação, ela não precisa, ela não deve ser interpretada ou lida em relação às circunstâncias ou parábola da karma do indivíduo. Ramana Maharaj, ele estava experimentando nos últimos momentos da sua vida muita dor, muito sofrimento físico e até mesmo mental, sofrendo um câncer, sem tomar remédios para minimizar a dor, né? Então, esta realização, essa satisfação perfeita, ela não é um subproduto do seu Parabhada Karma, ele é um subproduto da sua firmeza total de convicção, de autoconhecimento. Eu sou o espírito livre e independente de tudo aquilo que possa ser experienciado ou experimentado em Mithya, né? Isso me faz lembrar aquela passagem, né, de Jesus na cruz,
quando ele estava lá, e a humanidade dele, aqueles resquícios, digamos assim, de ignorância, vêm à superfície, ele diz, oh, meu Deus, você me abandonou? Aí, imediatamente, o seu conhecimento firme, claro, a respeito da sua natureza como não dual, como em unidade com Deus, e diga, não, você simplesmente, Lorde, você perdoe esses indivíduos porque eles estão sob total domínio de Maya, da ignorância, da escuridão, das trevas, entendeu? Da ignorância espiritual total. Então, esse é o número 7, a gente continua amanhã a partir deste verso 44, que vai elaborar legal, mais bem, né, em detalhes, esses estágios a partir do conhecimento indireto e direto. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord Ishvara. Thank you, Shankaracharya, Vidyaranya. Thank you. Obrigado a todos os nossos Mahatmas, todos os nossos professores.